como ele saiu de 0 para 100 mil seguidores. E ele vai mostrar para a gente os 7 princípios que vão te tornar uma referência no seu nicho. Vem para cá, meu querido Leonardo Marcondes. Bom dia! Maravilha, só de vocês estarem aqui, vocês podem ter certeza que vocês já estão na frente de mais de 1 milhão de advogados. Mas eu tenho uma má notícia, ainda tem muito caminho para ser percorrido. Mas dentro desses 3 dias, assim como o Marcelo prometeu aqui, vocês vão avançar 5 anos na advocacia de vocês e vão receber todas as ferramentas e estratégias para cumprir com esse caminho. E eu quero falar uma coisa com vocês sobre a seriedade do compromisso que esse evento tem. A gente estava fazendo uma concentração antes no camarim e uma das primeiras coisas que foi falada lá, o Tarley falou que abra o coração, Senhor, que abra o coração dessas pessoas para que elas possam receber essa transformação que nós vamos entregar aqui. E a transformação aconteceu na minha vida, através desse ecossistema, criando audiência. Mas eu vou falar para vocês que eu saí do absoluto zero e comecei a fazer milhões de faturamento anuais, mas hoje de manhã eu estava na academia conversando também com outro palestrante que já faturava milhões por ano e hoje ele faz isso todos os meses. Então, independente de qual for sua estrutura, independente de qual for o momento que a sua advocacia está vivendo, aqui você vai receber tudo para poder dar o próximo passo. E quando eu disse sobre audiência, é porque o novo ouro nessa nossa era é a audiência. Com a audiência, você tem seguidores, com seguidores você tem clientes, com clientes você tem contratos, e com contratos você cresce o seu escritório. Você contrata pessoas, você melhora a sua vida, você transforma a vida das pessoas que trabalham com você, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Esses são os nossos perfis. Hoje, eu fiz essa palestra mais ou menos uma semana atrás, nós já crescemos uns 5 mil seguidores no Instagram, a gente tem um ritmo constante, né? Vocês veem aí o alcance, 7,8 milhões de visualizações. E eu vou mostrar as tendências que a gente tem hoje nas redes sociais aqui para vocês. Bem, o começo não foi fácil. Eu tinha acabado de me formar no ano de 2020, plena pandemia, e decidi, falei, olha, não sei se eu quero continuar advogando. Tive uma conversa com meu pai, ele falou, você vai receber a mesma coisa que eu pagava de faculdade. Não sei se é interessante. Estava acontecendo a pandemia, eu sou natural de Montes Claros, Minas Gerais, e decidi voltar para Montes Claros. Falei, pô, ele vai me oferecer um emprego para eu trabalhar com ele. E eu fui e falei, pai, e aí, nós vamos trabalhar junto? Aí ele, para quê? Para você ser meu motorista? Você vai ser um motorista caro demais. Aí eu peguei e falei, putz, o que eu vou fazer? Onde que eu posso trabalhar? Ele, depende, o que você sabe? Se você não sabe nada, você não vai trabalhar em lugar nenhum. Mas ele disse, olha, você tem uma vocação muito grande para a comunicação. Eu acho que você deveria investir nesse seu direito. E aí eu fui, estudei durante 1 ano e meio e fiquei estudando para concurso, queria fazer concurso de cartório. E no meio desse caminho eu me encontrei extremamente infeliz. Eu não estava realizado, eu não estava querendo desistir. Conversei com meu irmão e falei, João, minha situação é essa, o que eu faço? Será que eu começo a advogar? Será que eu começo a empreender? E ele falou assim, você devia mexer com rede social. Você sempre foi muito de conversar e não tem vergonha de aparecer. E eu falei, só que ele falou meio que me zoando, assim. E eu peguei e falei, olha, ele está falando a verdade, eu vou fazer isso. E comecei a pesquisar. E comecei a pesquisar, até que apareceu meu amigo advogado. E o que eu pensei? Eu falei, pô, o cara tem quase a minha idade, tá andando de Porsche, tá com uma casona e tá falando que vai dar certo? É isso que eu vou fazer. E comecei a investir, comecei a estudar e comecei a consumir o conteúdo da mentoria. Pois o que aconteceu? Começou a dar certo. Nos primeiros 2 meses, eu fiz 50 mil reais e com esses 50 mil reais eu fui investir numa gestão de tráfego e tomei um golpe.
e perdi metade desse dinheiro. E falei, pô, eu que sou burro, porque o que o cara me ensinou deu certo. Eu que fui investir no lugar errado. Falei, vou voltar a fazer. Peguei tudo, aluguei uma salinha e comecei. A salinha foi essa salinha aqui, ó. Essa foi a primeira salinha. Entre esse momento da salinha, enquanto eu estava alugando, procurando uma mobília e tudo, um dia, antes disso, eu estava trabalhando dentro do quarto de serviço na casa dos meus pais. E um dia meu irmão estava lá tomando uma cerveja com um amigo dele, e o amigo dele falou, o que você está fazendo aí? Aí eu contei da mentoria, contei o que estava sendo ensinado, e eu peguei e falei assim, inclusive eu estou procurando gente, quer trabalhar comigo? Aí ele, uai, tem interesse. Eu falei, mas eu só posso pagar R$200. Ele, bora. E ele foi. E aí a gente começou, em um mês ele me apresentou o meu sócio, e depois a gente foi crescendo, essa aqui já era a nossa segunda estrutura, eram 2 andares, aqui a gente já devia ter mais ou menos umas 8, 9 pessoas, e hoje esse é o nosso escritório. Hoje a gente tem uma equipe de 22 pessoas, trabalhamos exclusivamente com direito de família, e eu quero contar para vocês o que esse ambiente aqui me proporcionou, porque não foi só profissional. As pessoas que eu conheci, meu sócio e grande amigo, minha futura esposa, que está por aí, está ali, ó. Acho que é ela ali, aquela pequenininha. É ela mesmo. É. Minha futura esposa, abençoei milhares de vidas de clientes. Aqui estão as fotos de algumas das nossas clientes, para a gente sempre lembrar que nós estamos cuidando de pessoas, não são só números de processos, isso aqui faz uma diferença absurda com a equipe. Prêmio em Nova York no ano passado, a gente recebeu um prêmio no Castelo de Caras, hoje palestrando no maior ecossistema, no maior evento jurídico do Brasil, mentor da SAF Treinamentos e presidente de marketing da OAB de Montes Claros, Minas Gerais. Hoje nós temos mais de 350 mil seguidores em todas as redes sociais. Hoje também nós já faturamos mais de 6 milhões de reais, né, com valores atualizados na advocacia em menos de 3 anos, porque nesse tempo que eu conheci a mentoria do Marcelo foi no final de 2021, mas que eu decidi abrir o escritório, agora vai fazer 3 anos nesse próximo mês. Foi em março de 2022. E eu quero mostrar para vocês quais foram esses 7 princípios que me fizeram alcançar esses resultados. O primeiro de todos é ter coragem de botar a cara. Aristóteles falava que a coragem é a mais importante de todas as virtudes, porque sem ela é impossível ter qualquer outra. Eu, quando comecei a produzir conteúdo, só fazia conteúdos estáticos, não colocava o meu rosto e não conseguia tracionar bem. Depois que eu comecei a aparecer, olha, eu tomei muita zoada, gente. Meu pai é fazendeiro. Você imagina eu falar de direito de família defendendo o público feminino. Então, eu fui contra muita coisa que, às vezes, as pessoas tinham uma outra imagem. Mas eu vi, era um nicho bom, era um nicho escalável, era um nicho com ticket inicial. Quem ia apostar em advogado? Me fala, quem ia investir num escritório de advocacia? É difícil a pessoa acreditar, mas eu acreditava. E a gente tracionou com o tempo, a gente tracionou com a energia. E dentro da criação de conteúdo, tenham certeza, se você não aparecer, se você não personificar, assim como a CIMED está fazendo, assim como a Meta está fazendo, assim como os maiores players a nível mundial estão fazendo. João Adib diz, produto sem cara não vende. E não vende. Se você não aparecer ou tiver alguém que apareça, vai ser muito mais difícil você colher resultados. E muito cuidado, dependendo de quem você coloca. Tem que ser uma pessoa de extrema confiança, porque vão associar. Opa!
vão associar a imagem daquela pessoa ao serviço. Então, muito cuidado, porque a pessoa pode estar controlando todo o fluxo de clientes do seu escritório. O algoritmo, ele sempre vai favorecer quem aparece. Ah, mas isso está dentro do mecanismo? Não. Pessoas se conectam com pessoas. A lógica do algoritmo é a lógica da reação das pessoas. Vou contar uma coisa que aconteceu no meu escritório recentemente. No final do ano, eu fui viajar, deixei vários conteúdos prontos, e aí a pessoa do marketing interno repetiu os conteúdos postados. Repetiu 4 vezes os conteúdos. Sabe o que aconteceu? Nas 4 vezes os conteúdos performaram muito parecido. Por quê? Porque se trata do mecanismo que está por trás. Eles tiveram um alcance semelhante, tiveram curtidas semelhantes, tiveram compartilhamentos semelhantes. Porque o comportamento humano, ele segue uma lógica. Por mais que a gente pense, ah, não, cada pessoa é extremamente individual, sim, mas quando você está falando de grupo de pessoas, se a gente pegar aqui essas 2.000 pessoas e dividir em grupos de 20, 30, 40, haverão gostos, tendências e comportamentos padronizados. E é simplesmente isso que o algoritmo lê. E pessoas gostam de olhar para pessoas. Vocês já repararam uma coisa? Fala para uma criança ou qualquer pessoa desenhar uma casa. O que é que desenha? O quadradinho, as janelinhas, a portinha e o chapéu. O que aquilo parece? Um rosto, porque isso alivia a ansiedade das pessoas. As pessoas querem olhar para um rosto. Por isso que um produto sem rosto não vende. O segundo dos princípios, e esse aqui é um dos maiores hacks, é a modelagem. O que é a modelagem? Você não precisa estar inventando a roda. Você pode pegar um conteúdo que já performou muito bem e remodelar esse conteúdo. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer o seguinte, você vai abrir o buscador do TikTok. No buscador do TikTok, você vai digitar o tema que você quer falar. Não se atente apenas aos temas do direito. Coloque também questões relacionadas com o cotidiano do seu público. Vai triar esses vídeos, colocar os mais curtidos, os com maior relevância. Depois você vai procurar esses perfis que você encontrou lá no Instagram e vai pegar esses conteúdos e refazer com você falando, ou vai transformar um conteúdo de 3 dicas, 5 dicas em um carrossel, ou você vai pegar uma frase impactante e vai reconstruir aquela frase no próprio GPT e vai conseguir atingir um ótimo resultado, porque o que acontece? Hoje, a importância da modelagem é tamanha, e se você tentar arriscar o conteúdo sozinho, dificilmente você vai conseguir, por causa do seguinte, hoje o Instagram ele tem 140 milhões de usuários no Brasil, de 144 milhões de pessoas conectadas à internet. Sabe o que isso significa? Significa que ele não vai crescer mais em gente, porque não tem mais base para que ele cresça. Então, a qualidade do conteúdo é o que importa. O Instagram ganha quando ele prende a atenção das pessoas. Se todos os conteúdos forem iguais, ou se tudo parecer propaganda, você não vai ficar dentro do Instagram. Então, se você não diferenciar o seu conteúdo e pegar uma lógica que já deu certo, o seu conteúdo não vai ser entregue. E a importância de você colocar tráfego pago é justamente essa, porque você força o seu conteúdo a aparecer. Mas, ao mesmo tempo, quando você investe em tráfego orgânico, quando você melhora o seu conteúdo, você reduz o custo do seu tráfego pago. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, em quanto tempo eu fiz isso e o resultado que eu obtive fazendo o mesmo investimento. Quando você for procurar inspirações, procure de várias pessoas. Entenda uma coisa, você copiar uma pessoa é plágio, copiar várias é inovação. Você vai juntar ideias e vai construir um novo formato. Vejam um livro chamado... Roubo como Artista. Exatamente, obrigado, Laje. Roubo como Artista. Ele fala, isso é um livro rapidinho, ele fala como vários grandes artistas, como vários grandes músicos fizeram exatamente esse trabalho na construção da... Roube como Artista. Isso. Na construção da carreira deles. Fazer isso aqui, existem ferramentas também, MLabs, muito boa,
o Inflact, onde você consegue mapear o perfil e reproduzir os conteúdos desse perfil, da sua forma, é claro, já entendendo as métricas que esses conteúdos atingiram. Porque você vai ver salvamento, você vai ver compartilhamento, você vai ver curtida, você vai ver alcance, e com isso você vai saber se o conteúdo foi bom ou foi ruim. E, gente, invista na embalagem. Ah, eu tenho que ter uma super produção. Ah, eu preciso ter um super áudio. Não, mas o Instagram ele dá preferência para os conteúdos que estão gravados em HD, senão o seu conteúdo vai perder alcance. Então, você precisa ter uma boa embalagem. Muitas vezes não precisa ser a melhor, porque existe a seguinte situação. Se você só produz conteúdo Ultra HD, se a pessoa que está assistindo seu vídeo tem internet ruim, o Instagram não vai entregar para ela, porque senão ela sai da plataforma, o vídeo não está carregando, então ele vai dar preferência para entregar um vídeo que está numa resolução mais baixa, ou um carrossel, ou então um estático, porque é isso que o celular dela vai conseguir baixar na hora. O Instagram também pensa, por que eu vou entregar isso para a pessoa? Você vai ficar numa página que não carrega? É ou não é? Terceiro, o poder do funil. Quando você for quebrar objeções, quando você for qualificar a sua audiência, quando você for mandar uma mensagem, ao invés de você ficar ali no tete-a-tete, lead por lead, por que você não faz isso dentro da sua rede social? Se as pessoas têm objeção de distância, por que não fazer um destaque no seu perfil sobre objeção de distância? Se as pessoas têm medo de contratar o advogado porque vai receber uma pensão menor, acha que vai receber uma pensão menor, porque acha que o benefício não vai ser concedido, por que você não cria um conteúdo disso? Se o seu conteúdo atinge 5, 10, 20, 50 mil pessoas, é muito melhor, vai falar com 50 mil pessoas no 1 a 1. É a mesma lógica. Vai vender colchão? Vende para hotel, porque você vai vender 200. Se você for vender colchão de porta em porta, você vai gastar 1 ano para vender 200. No mínimo, você vai gastar uns 3 meses para poder vender esses 200. Então, faça o conteúdo em escala e fale o óbvio. O óbvio tem de ser dito. Vou contar um caso curioso aqui para vocês. Como eu disse para vocês, meu pai ele é produtor rural. E uma vez, uma mulher daqui de São Paulo, ela comprou uma manga dele no supermercado, e ligou para ele e falou, nossa, a manga do senhor é muito boa. Eu queria que o senhor me mandasse aqui uma meia dúzia de uns pés para eu poder plantar aqui na minha casa. Aí ele falou, minha senhora, qual é o tamanho do quintal da casa da senhora? Ela, quintal? Eu moro em apartamento. Aí ele, qual é o tamanho desse apartamento da senhora? Ela, tem uns 100 metros quadrados. Ele, minha senhora, você sabe o tamanho de um pé de manga? Aí ela falou assim, não. Ele falou assim, olha, não é possível. Ele falou, explicou como é que funcionava e tudo. Então, para você ver, às vezes as pessoas não têm consciência a respeito daquela situação. E por mais que seja óbvio, eu vejo que muita gente tem dificuldade de produzir conteúdo, porque fala, isso é tão simples, isso é tão básico, por que eu vou ter que explicar isso daqui? Mas precisa ser dito. Se o óbvio for dito, você vai conseguir alcançar muito mais pessoas, porque esse que é o conteúdo de topo. E, além disso, você vai conseguir trazer essas pessoas para a sua base, para você colocar elas no seu funil. Olha só, o Instagram, ele segue essa lógica aqui, ó. Ele faz testes de produtos, tudo ali dentro. O Stories é um produto, o Feed é um produto, quando você faz uma live é um produto. Então, por exemplo, agora está essa tendência do live shopping, né, igual tem no TikTok. Que a Virgínia sempre faz. E ela usa um funil de qualificação para isso. Então, ele está subindo. Anunciantes pouquíssimos, a concorrência é baixa, o lucro ainda não foi registrado, porque está sendo testado em algumas plataformas, em alguns perfis, outros não, e a visibilidade orgânica alta, porque ele quer que entrega. Por que o Instagram fala toda vez? Toda vez fala, use o que o Instagram acabou de lançar, isso vai aumentar o seu alcance. Por quê? Porque ele quer testar. Ele está usando a gente para poder testar, o usuário. Depois vem o canal de transmissão. Já tem anunciantes escolhidos, concorrência média. Então, isso aqui, ó, sempre que você chegar nesse platô aqui, que é o Reels, por exemplo, você tem muita gente anunciando, você tem muita gente concorrendo, então é caro você impulsionar e você precisa fazer bem feito, porque você está concorrendo com outras pessoas produzindo aquele conteúdo. Depois você tem o feed e os stories, e depois você tem aqui algumas que foram abandonadas, por exemplo, o IGTV. Mas o que acontece? Eles criam uma extensão de produto. Por exemplo,
Hoje, você fazer social selling, interagir com a sua comunidade, aumenta muito o engajamento do seu perfil. Toda manhã eu respondo os comentários, eu converso com as pessoas dentro do perfil, porque isso está aumentando a entrega do perfil. E aumenta consideravelmente. Por quê? Porque as pessoas elas passam a estar engajadas na sua base. E isso fortalece, mais uma vez, o seu funil. Com o seu funil quente, você vai para a próxima etapa, que é essa aqui. Vocês lembram que eu falei, lembro que no início eu falei que a atração é o mais importante para colocar a pessoa no funil? Depois você precisa qualificar ela, aumentar o nível de consciência que ela tem a respeito daquele assunto. Por quê? Porque se você está querendo vender um produto, por exemplo, um benefício previdenciário, ela precisa entender, ela se enquadra naquele benefício ou não? Primeiro ela queria saber, posso aposentar? Você vai fazer bem aberto, você tem X anos, você trabalha em tais condições, você pode aposentar. Aí depois ela entra. Para você conseguir aposentar, você precisa de tal e tal condição cumprida, então você está qualificando ela. Depois, você vai quebrar objeções em massa, dentro do seu conteúdo, para só depois ofertar uma venda. E depois a gente faz um remarketing, isso aqui eu estou falando tanto um funil de tráfego orgânico, quanto um funil de tráfego pago. Você faz um remarketing e volta ela para a quebra de objeção. Porque pode ser que alguma objeção ali ainda não foi quebrada. E o que a gente faz? A gente sempre coloca aqui uma frequência, esse aqui é a frequência 1, que é a quantidade de vezes que o criativo aparece. A partir daqui, você tem que colocar uma variedade de uns 3, 4. Por quê? Porque são situações diferentes. Você vai qualificar a pessoa, às vezes a pessoa ela quer tomar aquela decisão, por exemplo, no nicho de saúde, ela quer fazer uma bariátrica. Às vezes ela vai tomar aquela decisão por causa de uma questão de performance sexual. Às vezes ela vai tomar por uma questão da própria saúde dela não se sentir bem, autoestima consigo mesma. Ou então ela pode tomar, às vezes, porque ela foi sentar, por exemplo, num transporte público e não conseguiu ficar sentado, passou uma situação difícil. Então, quanto mais situações você traz, maior é a chance de você atingir aquela pessoa e ela se conectar com o seu criativo. Quarto, importantíssimo, principalmente para quem está vindo nesse evento pela primeira vez. A mulinha sobe rápido, mas logo ela empaca e desce a ladeira novamente. Ah, já fiz a mentoria, tá ótimo. Ah, mas eu já estou na fraternidade há tanto tempo, já absorvi o que eu deveria absorver. Você vai dar o famoso voo de galinha. Você vai progredir, só que a questão é o seguinte, você pode até dar uma crescida, mas se todo mundo em volta está crescendo mais que você está sendo engolido. Por quê? Porque sua fatia de mercado se torna cada vez menor. E cada vez fica mais fácil do cara pegar a sua parcela de mercado. Então, muito cuidado para não dar o voo de galinha. A oportunidade está na sua cara. Se você não abraçar ela, lá na frente vai ser tarde demais. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu entrei na turma 3 do SAF, se eu não me engano, a fraternidade custava 5, 6 mil reais. Olha para você ver. Agora, o nível de entrega que vocês têm aqui, os eventos, as coisas que acontecem aqui, no ano passado, tá? Eu estava pensando, como que eu vou expandir mais o escritório? Depois de ir no Mastermind, depois de receber o Eduardo Arraes lá no meu escritório, a gente remodelou a nossa estrutura e, com isso, a gente conseguiu, olha, hoje a gente já fatura mais de 250 mil reais por mês. A gente conseguiu subir 20% do nosso faturamento com poucos insights que a gente teve ali. Aumentando o ticket, aumentando recorrência. Então, isso faz toda a diferença. O que você recebe aqui, com as pessoas com quem você conversa aqui, muitas vezes, em uma conversa, elas vão mudar a sua vida. Como mudou a minha, inclusive na esfera pessoal. Né? Vou conhecer a mulher com quem eu vou casar. O quinto princípio, estratégia e frequência trazem resultados. Como eu falei para vocês, estratégia de modelagem, olhar o que as outras pessoas estão fazendo, entender melhor qual é a tendência do mercado, os melhores produtos para você falar em cada momento. No início eu falava muito de pensão, eu precisava colocar a pessoa na esteira. Mas agora eu já começo falando de guarda. Por quê? Porque a pessoa que tem a dor do dinheiro é muito fácil ela parar de pagar.
A pessoa que tem uma dor emocional, ela vai se apegar muito mais àquele serviço, porque ela precisa daquilo. Então, entenda qual é o momento do seu escritório, entenda o que faz mais sentido de você oferecer para o seu público em cada etapa do seu crescimento. Outra coisa, sobre a frequência. Me fala uma coisa, tem como você entrar no Shape malhando uma vez por mês? E 2 vezes por mês? E 1 vez por semana? 2 vezes por semana? Dá para dar uma emagrecida. Mas entrar no Shape não dá. E por que você acha que você vai conseguir crescer na internet, sendo que tem gente que posta 3, 4, 5 vezes, postando 1 vez por semana? Postando 2 vezes por semana? Postando 3 vezes por semana? Você não vai crescer nunca. Se você quer jogar o alto nível, se você quer ser fisiculturista, você vai ter que malhar 3 vezes. Se você quer ser um atleta de alto desempenho, olha o nível de treino que você tem que ter. E isso aqui que a gente está falando, isso aqui é o seu bolso, é a sua vida, é a qualidade de vida que você vai dar para sua família, é a qualidade de vida que você vai dar para seus filhos, é a qualidade de vida que você vai dar para seus pais. É sobre isso que a gente está falando aqui. Isso aqui é um meio para que a gente faça isso. Então, se você não tiver planejamento e você não tiver frequência, você não vai ter resultados. Sinto te informar. Olha o que eu estava falando para vocês a respeito da produção de conteúdo orgânico. No dia 1º ao dia 31 de dezembro, a gente teve esse alcance aqui no perfil. E olha, quase 70% de anúncios. Depois que a gente começou a investir em conteúdo orgânico, nós fomos para quase 8 milhões e só 30% de anúncios. Olha a data aqui. Então, sem investir R$1 a mais em tráfego, investindo em orgânico, contratamos social media, contratamos uma equipe para poder fazer SEO, mudamos algumas estratégias e aumentamos, mais do que dobramos o nosso alcance. O 6º princípio é continuar sempre evoluindo. Invista em você. No ano passado, eu investi mais de R$150 mil nesse ecossistema, que me voltou em mais de 10 vezes. Se você não tem coragem de investir no seu futuro, se você não tem coragem de investir na sua família, se você não tem coragem de investir no seu negócio, você não vai prosperar. Investir quer dizer plantar para colher o resultado no futuro. Se você não planta nada, você também não vai colher nada. Então, o que você vai esperar? Você vai cair no voo de galinha que eu falei. As companhias com quem que você anda, vocês sabem que o nosso mercado, infelizmente, a gente está com pessoas extremamente escassas, muitas vezes. Pessoas que não entendem o que a gente está falando aqui. Por isso que eu falei, vocês já estão na frente de mais de 1 milhão de pessoas só de estarem nesse ambiente, 1 milhão de advogados, só de estarem nesse ambiente. Se você der o próximo passo, você pode ter certeza que você vai estar entre os 1.000, você vai estar entre os 100, você vai estar entre os 500, você vai mudar por completo a sua vida e a sua advocacia. 7º, durma como um golfinho. Você sabe como é que um golfinho dorme? Você sabe, Diegão? Com o olho aberto e o outro fechado. Dorme prestando atenção em tudo. Veja o que pessoas de outras áreas estão fazendo. Veja o que outros advogados estão fazendo. Acompanhe o mercado digital. Se você já está dentro do ecossistema, muita coisa que mudou o meu resultado, eu aprendi dentro do MSL. Por quê? Eu peguei estratégia que é utilizado dentro do mercado digital e trouxe para dentro da advocacia. Porque quando você consome conteúdos de outras áreas, se aumenta o seu repertório. E quando a gente fala de transbordo, hoje, o segredo de qualquer negócio é você educar o seu cliente. E só tem como você transbordar, só tem como você educar aquela pessoa se você recebe. Como é que um jarro transborda? Você vai botando água, vai botando água, vai botando água, depois ele tem tanta água que a água começa a cair. Isso é transbordar. Então, você recebe e depois você entrega. E quanto mais você consome, melhores serão seus resultados.
Tendências que estão funcionando agora. Faça reações a outros vídeos. Prefira pegar vídeos de outras redes, TikTok, pega vídeo do YouTube e faça reações. Por quê? Porque o Instagram, como eu falei, ele vai cortar o alcance de vídeos repetidos, ele quer que as pessoas fiquem mais. Então, se você pega de outras redes e faz aquela reação, você vai estar pegando o hype daquele vídeo, vai estar dando a sua opinião, que a sua audiência quer saber, e vai estar fazendo um novo formato. Carrosséis com especificidade, 3 direitos sobre alguma coisa, igual eu falei antes aqui para vocês. Interagir com a sua audiência, importantíssimo. Comentários, stories, canal de transmissão, se tiver desbloqueado para o seu perfil, use e abuse dessas ferramentas. E sempre analisar os números para poder produzir conteúdo. Como eu disse, também acompanha a sua concorrência. Dá uma olhada, tá, em tudo, tira uma foto de tudo isso que eu estou colocando. Você vai separar concorrentes, ficar atento a outros players, tudo que eu falei aqui. Apesar das tendências, lembre-se do segredo por trás das redes e use ferramentas para te ajudar. ChatGPT, MLabs, Inflact, AlsoEsket. Evite banco de imagens e imagens geradas por IA, porque esse tipo de imagem corta o seu alcance, parece propaganda, então evite ao máximo. Trabalhe conteúdo nativo, invista em tráfego orgânico e tráfego pago e vou dar um hack final aqui para vocês. Vocês vão fazer tráfego da seguinte forma, fechou o contrato? Pega os dados que você já pede, você já está pedindo e-mail, você já está pedindo o telefone, você já está pegando o nome da pessoa, você vai criar uma lista no tráfego pago de lookalike e vai começar a jogar tráfego para pessoas semelhantes a essa lista. Isso vai fazer com que cada vez mais venham mais pessoas com o perfil que você deseja no seu tráfego. Por quê? Porque você está jogando um lookalike para pessoas semelhantes àquelas. Se eu conseguir, gente, vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir também. Entre 1.400.000 advogados, como eu disse, vocês são um dos poucos que estão aqui. Apesar de parecer que todo mundo está fazendo, a gente ainda vive numa bolha. Então, vamos aproveitar enquanto o oceano é azul. E aqui a gente sempre está um passo à frente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu, Léo!